RTX 4060 em jogos. Bom, começando pelo Alan Wake 2, que é atualmente o jogo mais pesado para a placa de vídeo, e a gente está utilizando a configuração no alto, basicamente, e com o DLSS ativado no modo qualidade. A gente está com uma média de FPS de 57 FPS mais ou menos, e mano, sinceramente, para um jogo de história tá 100% jogável, tá muito jogável, muito tranquilo mesmo. Eu jogaria tranquilamente sem a menor dor de cabeça, não precisa diminuir o gráfico, tá? Ah, quero chegar a 60 FPS. Não precisa diminuir o gráfico, joga nessa qualidade aqui que tá basicamente perfeito, beleza? E o DLSS também você não percebe, tá no modo qualidade, então a qualidade em si se mantém muito, tá? Você não se incomoda com o DLSS ativado. Então, mano, tá pra jogar tranquilamente aí o Alan Wake 2 com RTX 4060, beleza? Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Indo agora para o Apex Legends, bom, a gente está utilizando basicamente o preset competitivo, que é tudo no baixo. Bom, vocês podem ver aí que a gente está tendo uma alta taxa de FPS, a gente está basicamente sendo limitado pelo nosso processador. Assim, se eu tivesse com um processador com uma frequência maior, provavelmente a gente iria atingir um FPS mais alto, beleza? A placa de vídeo, vez ou outra, ela começa a dar uns picos ali de uso, mas no geral a gente está sendo limitado pelo processador, beleza? Se a gente tivesse com um processador com uma frequência mais alta ou com mais núcleos para poder utilizar e exigir, extrair mais FPS do jogo, aí sim. E também memórias com frequências mais altas, beleza? A gente está utilizando memórias de 3200 MHz, tá? Então se você tivesse com memória de 3600, você também extrairia um pouquinho mais de FPS ali. Mas bom, jogando competitivamente a gente está acima dos 240 FPS de média, então super jogável. Seconds, gotta move. Indo agora para o CS2, bom, CS2 é também um jogo competitivo e a gente utilizando o preset baixo, né, tudo no baixo, que é basicamente o preset competitivo. E bom, como vocês podem ver, a gente está com a média acima dos 100 FPS, ou seja, você já vai sim conseguir jogar competitivamente, jogar uma ranqueada aqui, uma ranqueada ali, e a gente está até mesmo com a média de 200 FPS. Ou seja, se você tem um monitor de 144 FPS, 165 Hz, mano, você vai conseguir tranquilamente chegar nessa taxa de FPS. Então se você quer jogar CS2 com RTX 4060, você consegue jogar tranquilamente. Indo agora para o Cyberpunk 2077, a gente está basicamente utilizando o preset no Ultra com o DLSS ativado no modo qualidade. E bom, a gente está com a média de mais de 60 FPS. Ou seja, é um jogo de história, tá? Então, um jogo de história quando você atinge 60 FPS já está perfeito para você jogar, não tendo que reclamar. Beleza? Como a gente está tendo um gráfico muito bonito e ainda assim com a taxa de FPS nos 60, né, que é o mínimo hoje em dia considerado para você ter um jogo fluido, uma jogatina fluida. Bom, a gente está basicamente com o melhor desempenho que a gente poderia ter para um jogo de história. Então, super jogável o Cyberpunk 2077 com a RTX 4060. Hey! Hey! You see that? Indo agora para o Dying Light 2, bom, a gente está utilizando ali o preset alto,
certo? Com o DLSS ativado no modo qualidade, beleza? Então se atentem nisso, porque você vai ter que ativar o DLSS em alguns jogos. Obviamente, se você não quiser ativar, você pode sim desativar o DLSS e diminuir ali um pouco o preset gráfico e atingir os 60 FPS. Mas na grande maioria dos jogos você vai ter que ativar para atingir uma boa taxa de FPS, beleza? E bom, como vocês podem ver aí, mano, acima dos 60 FPS é um jogo de história. Então, sim, se você tiver querendo jogar o Dying Light 2, que é um jogo de história, você vai ter uma média acima dos 60 FPS, ou seja, já é mais do que suficiente para você poder jogar o Dying Light 2, para você poder ter uma boa jogatina, beleza? É acima de 60 FPS, cara. Então, sim, o Dying Light 2 você consegue rodar tranquilamente com a RTX 4060. Right on. Indo agora para o Fortnite. Bom, Fortnite é um jogo competitivo, a gente está utilizando basicamente o preset competitivo também, que é o modo performance. E bom, como vocês podem ver aí, a gente está acima dos 200 FPS. Cara, você tem um monitor 240 Hz e quer jogar Fortnite, você quer comprar RTX 4060, cara, você vai conseguir chegar nessa taxa de FPS tranquilamente. Bom, a gente está aqui no meu teste, a gente conseguiu atingir uma média de 250 FPS, ou seja, um pouquinho acima ali dos 240. Mano, se você tem um monitor 144, 165, 180, cara, você vai se divertir tranquilamente com o Fortnite. Você vai conseguir aproveitar o máximo do seu monitor, beleza? Indo agora para o Forza Horizon 5. Bom, a gente está utilizando basicamente o preset no máximo, beleza? No extremo. E, bom, como vocês podem ver na gameplay, tá acima dos 60 FPS. É um jogo de corrida, principalmente esses Forza, mano. Os Forza são muito bem otimizados, tá? Então, mesmo tendo esses gráficos muito bonitos, eles são jogos muito bem otimizados. Então, são jogos que rodam tranquilamente em muitos PCs, em muitas placas de vídeo, muitos processadores um pouquinho mais fracos. Então, a gente consegue ali superar, não só manter o gráfico lindo, né, com um preset extremo no máximo, tudo no talo, e também ter uma média acima dos 60 FPS. Então, mano, super jogável. Indo agora para o GTA V, o jogo que muita gente ainda até hoje acha que é um jogo pesado, mas GTA V já é de 2013, então mesmo assim muita gente quer saber se roda ou não roda. Bom, com tudo no máximo, beleza? Com tudo mais alto possível, a gente tem uma média de 93 FPS, beleza? Então, sim, se você quer jogar GTA V com tudo no máximo, ou quer jogar GTA RP com um monte de coisa, né, que vai ter ali os mods, né, vão acrescentar muitas coisas, você vai conseguir jogar tranquilamente sem problema. E muitas vezes no GTA RP você nem coloca os gráficos no máximo, cara. Você vai diminuir o preset, você vai atingir um FPS mais alto ainda do que isso aí, né? Do que esses 100 FPS que a gente tá atingindo aqui, 90 FPS. No 5M, se você diminuir os gráficos lá, provavelmente você vai diminuir quando você for jogar, você vai atingir uma taxa de FPS mais alta ainda. Mas, mano, crava ali no 60 e se divirta, beleza? Indo agora para o Hogwarts Legacy, bom, estamos utilizando o DLSS no modo qualidade e o preset Ultra. E como vocês podem ver, a gente está com a média acima dos 60 FPS também. Então, cara, simplesmente a maioria dos jogos
se não todos, tirando o Alan Wake 2, se for um pouquinho ali, com uns 3 FPS abaixo dos 60, todos os jogos atuais você vai conseguir jogar com os gráficos basicamente tudo no talo e a 60 FPS. Em Full HD, obviamente, com o DLSS, beleza? Você precisa ativar o DLSS. E, mano, vocês podem perceber, não faz tanta diferença, não fica feio quando você ativa o DLSS. Você só vai ganhar FPS, só vai ganhar um pouquinho mais de fluidez. Então, sim, você vai conseguir rodar o Hogwarts Legacy acima de 60 FPS, com os gráficos tudo no Ultra, tranquilamente. Cara, de verdade mesmo. A RTX 4060 tá conseguindo surpreender em muitos jogos. Indo agora para o Horizon Zero Dawn Forbidden West, a gente está utilizando o preset alto com o DLSS ativado, tá? Esse jogo também tem o Frame Generation para você ativar. Eu não vejo necessidade, tá? Você já está atingindo 60 FPS com o preset no muito alto, então você tá basicamente com um gráfico no talo a 60 FPS, cara. Para que você vai ativar o Frame Generation, tá? Aí vocês estão vendo aí que tá com a média acima de 60 FPS. Então, jogo de história, super jogável, jogo bonito demais, demais mesmo. Joguei esse jogo no PS4, né? Zerei ele e é um jogo bem legal mesmo, muito bonito. Até no PS4 ele é muito bonito, sabe? Então no PC, se você for comprar RTX 4060, você vai se deliciar com esses gráficos maravilhosos, de verdade mesmo. Vocês já sabem, né, o meu veredito, super jogável com a RTX 4060, o Horizon Zero Dawn. I think I can climb up this cliff. I wonder if there's anything interesting at the top. Indo agora para o Miles Morales Spider-Man, ou Spider-Man Miles Morales. A gente está utilizando o preset no muito alto, com o DLSS ativado, tá? Então, se atentem a isso, pelo amor de Deus. O DLSS está ativado, não tem muita firula para você, tipo, ah, não vou utilizar o DLSS. Cara, é basicamente FPS gratuito, você não vê tanta perca assim. De verdade, se você for jogar, você não vê tanta perca assim. Principalmente se você for jogar em monitor pequeno, tá ligado? Aí você vai jogar um monitor 24 polegadas, cara, você não vai nem notar a diferença, você só vai ver a fluidez na sua tela, tá ligado? Então, sim, ativo o DLSS, tá disponível, é pra usar, tá? E, bom, a gente tá com a média acima de 60 FPS, então super jogável, beleza? O Spider-Man é um jogo, o primeiro, né? O primeiro Spider-Man, foi um jogo muito bem otimizado. E o Miles Morales não é muito diferente dele, tá? Ele foi muito bem otimizado também. Indo agora para o Red Dead Redemption 2, bom, utilizando basicamente o preset Ultra, né? A gente, pela barrinha ali, você presetando pela barrinha dos gráficos, você vai conseguir ali presetar, você preseta tudo pro Ultra, com o DLSS ativado também. E como vocês podem ver, uma média ali acima de 60 FPS. Cara, se você quiser, você pode até aumentar a resolução para Quad HD. E, mano, em Quad HD esse jogo fica magnífico. Eu imagino em 4K, tá ligado? É muito bonito mesmo. Então, você vai conseguir sim jogar o Red Dead Redemption 2 com a RTX 4060 tranquilamente. Indo agora para o Resident Evil 4 Remake, bom, utilizando o preset basicamente no priorizar gráficos, certo? E a gente tá com a média acima de 60 FPS. É um jogo de história, tá? Então, se a partir do momento que atinge 60 FPS, tudo que é pra cima é irrelevante, pelo menos na minha opinião. Então, cara, se você puder, aumenta a resolução, sabe? Tipo, ah, tô em Full HD, você tem um monitor Quad HD ou tá na televisão, aumenta a resolução pra Quad HD, sabe? Aumenta pra resolução pra 4K. Você vai ganhar muito mais na experiência, na sua jogatina, beleza? Do que se você ficar focado só em FPS e em fluidez. Atingir os 60 FPS em jogo de história, cara, dali pra cima é irrelevante, beleza? Então, sim, a RTX 4060 consegue rodar tranquilamente o Resident Evil 4 Remake.
Indo agora para o The Last of Us Parte 1, a gente está utilizando o preset tudo no máximo, né, tudo no Ultra. Lembrando, com o DLSS ativado. Cara, esse é um jogo que foi lançado, né, para o PC muito mal otimizado. E até hoje é um pouquinho difícil você rodar ele, beleza? Tem muita placa de vídeo que tem dificuldade, muito processador que tem dificuldade em rodar esse jogo bem. Mas, como vocês podem ver, a RTX 4060 conseguiu atingir um pouquinho ali acima dos 60 FPS. Ou seja, para jogo de história, tá basicamente uma jogatina perfeita. Os gráficos lá no talo, 60 FPS. Então, tá perfeito para você fazer a sua jogatina, beleza? Bom, se a RTX 4060 conseguiu rodar esse jogo aqui, eu, sinceramente, a gente já tem que dar um prêmio para ela. Porque, cara, é muito complicado esse jogo aqui, de verdade mesmo. Mas, como vocês podem ver, né, a RTX 4060 consegue sim rodar o The Last of Us Part 1 tranquilamente com tudo no Ultra, acima dos 60 FPS. Indo agora para o Rainbow Six Siege, a gente está utilizando o preset competitivo, que é basicamente tudo no mais baixo possível. E, bom, como vocês podem ver, a gente está acima dos 240 FPS, uma média de mais ou menos 266 FPS. Ou seja, se a gente está com a média acima dos 240 FPS, você vai conseguir aproveitar 100% do seu monitor. Se você tem um monitor 244 FPS, 165 FPS, 180 FPS, 200 FPS, 144 Hz, sabe? Então você vai sim conseguir aproveitar os Hz do seu monitor. Você consegue aproveitar ele basicamente nos seus 100%, beleza? Então sim, a RTX 4060 consegue atingir altas taxas de FPS no Rainbow Six Siege. Indo agora para o Valorant, bom, utilizando as configurações competitivas, que é basicamente tudo no baixo, a gente tem uma média acima dos 300 FPS, cara. Isso aqui é surpreendente, não muito, até porque Valorant é um jogo muito bem otimizado, é um jogo leve, cara. Então, a placa de vídeo nem faz tanta diferença. O que vai fazer diferença de fato no FPS é o seu processador. Então, se você tiver um processador melhor do que o que eu estou utilizando aqui, que é o 5600G, você vai sim conseguir extrair mais FPS da RTX 4060, beleza? Mas tá aí, mano. A RTX 4060 consegue rodar muito jogo. Comenta aqui embaixo se você acha que vale a pena comprar ela, se ela tá rodando jogos bem ou deveria rodar melhor. Bom, esse foi o vídeo e no mais é isso. Valeu, falou.